A cena muda novamente para o local da batalha, onde vemos a predação fazendo seu trabalho, e o sistema avisa que um ser com extremo poder foi devorado, aumentando significativamente a força física. Taehyung, com seu sorriso habitual de colecionador de habilidades, pensa que já esperava por isso. Ele sabia que a predação não garante uma habilidade quando o ser não está vivo, e parece se limitar especificamente a seres vivos. Porém, claramente, não se consegue uma habilidade 100% das vezes em que o alvo está vivo. Além disso, devorar humanos é algo que ainda o deixa meio incomodado, mas quando os alvos são criminosos, não há razão alguma para sentir remorso. Ainda assim, o que mais deixa Taehyung intrigado é aquela estranha voz de quando a predação saiu de controle. Afastando os pensamentos, ele percebe que terá que continuar usando a predação para descobrir mais sobre isso no futuro. Com isso, o maior obstáculo, Xuexin, estava morto, e a partir dali tudo correu tranquilamente. Voltando lá para cima, Tetsu estava com uma conversa estranha, enquanto ria, dizendo que desde o começo estava do lado do Sr. Taehyung. Mas esse papo furado não colou, e Taehyung usou a hipnose da Rainha Sukubo. Com isso, todos os demônios foram coagidos a esquecer qualquer informação sobre a predação, e assim foram todos entregues para a associação, encerrando a missão. Já que Ryoei não tinha mais serventia naquele momento, Taehyung tentou mandá-lo de volta para Santa, mas havia um porém. Ryoei estava apavorado, achando que Taehyung queria enviá-lo para morrer nas mãos da Santa. Ele então diz que a Santa consegue ler memórias, e se ela descobrir que ele a traiu, mas Taehyung interrompe, dizendo que ele deve se acalmar. Afinal de contas, o interesse da Santa está no nele, e não em um faz-tudo como Ryoei. Ele continua, dizendo que a condição do pacto de despertar de Ryoei é entregá-lo a ela. Se ele tiver que salvá-lo, isso contaria como tendo que encontrar a Santa. Mesmo que ela leia as memórias, ainda o manterá vivo. Taehyung não perde a chance de zoar com a cara de Ryoei, já que a Santa não tinha grandes expectativas de qualquer maneira, algo que deixa o loiro furioso. Voltando a seus pensamentos, Taehyung percebe que o problema agora eram os outros dois membros do Samrodo. Nas memórias de Tetsu, havia informações de possíveis esconderijos, mas, como eles sabem que Taehyung já está fundando seus cangotes, certamente será difícil ter certeza de onde eles estão. Voltando ao hotel, Taehyung diz que vai pensar nisso enquanto descansa um pouco. No celular, o noticiário informava que hoje era o terceiro dia do torneio amistoso da Ásia, onde ocorreu o estranho desaparecimento do jogador de Força Nacional, Xuexin. O governo chinês pede cooperação dos outros países para encontrar o jogador desaparecido. Enquanto isso, a Nova Coreia mantinha a liderança no ranking, com o jogador Taehyung capturando o demônio do Samrodo, Tetsu. Taehyung joga o celular de lado e pensa que Jang Long já deve saber sobre a morte de Xuexin. Nesse momento, ele deve estar tentando ao máximo encobrir o fato de que o assassino de jogadores foi revelado, já que assim teriam apenas perdas. Mas Taehyung não se importa, pois com essa movimentação do velho ele poderá caçar o Samrodo sem preocupações. Nesse momento, seu telefone começa a tocar loucamente. Na tela, aparecia o nome de Jang Jinsu. Depois daquela ligação, Taehyung vai para outro lugar, onde Jang Jinsu esperava. Ele diz que estava preocupado que Taehyung não viesse e agradece por ele ter vindo. Taehyung diz que a informação era boa demais para simplesmente ficar parado, mas questiona se ele tinha mesmo certeza, se um dos membros do Samrodo, Pinguar, estava mesmo naquele prédio. Jang Jinsu confirma suas palavras e diz que não pode revelar a fonte das informações, mas podia garantir que a informação certamente era real. Segundo as informações, Pinguá entrou naquele prédio com seus subordinados e provavelmente deve ficar escondida lá até o fim do torneio. Taehyung percebe que isso estava certo, já que nas memórias de Tetsu esse lugar era um dos esconderijos possíveis. Ele questiona Jang Jinsu sobre o porquê de ter trazido essa informação, pois pensava que da última vez as coisas tinham terminado mal entre eles. Jang Jinsu chama Taehyung de idiota e, em seguida, fala que é obviamente para provar que ele não é um espião. Jinsu diz que entende o que Taehyung sente por ter sido atacado antes pelo time inimigo, e isso já é suficiente para ter suspeitas de todos, mas ele não aceitaria ser acusado sem reagir.
Jinsu fala que esse é o motivo dele ter contado isso, uma informação segura para que ele possa ser reconhecido como um aliado, e pede que Kim Tae-eun o considere um aliado agora, pois ele não é um espião, mas sim um companheiro de grupo. Mas Tae-eun pensa que isso é meio inútil agora, já que ele sabia bem que Jinsu era o espião. Na verdade, Tae-eun recebeu uma ligação de Yoo um pouco antes de encontrar Jinsu. Voltando alguns minutos atrás, Tae-eun estava na ligação, onde Yoo conversava sobre o outro pedido que ele tinha feito anteriormente, e ela realmente encontrou evidências de que havia mesmo um espião na equipe. Mas Tae-eun nem espera a resposta e já acusa Jang Jinsu de ser o espião. Yoo pergunta como ele sabia disso. Tae-eun então explica que já suspeitava daquele cara há algum tempo. Ele pergunta se Jang está espionando para Kimura Ren ou para o Japão, mas Yoo diz que não é nenhum dos dois, e sim da China. Pelo que ela descobriu, Jang era um frequentador de cassinos na China há alguns anos, e aparentemente fez um acordo para pagar suas dívidas de apostas. Tae-eun pergunta como Kimura Ren sabia de sua localização esse tempo todo. Yoo explica que, infelizmente, Jang Jinsu parece não ser o único espião na equipe. Tae-eun não entende o que a associação estava fazendo que não descobriu isso, mas Yoo fala que ele não precisa se preocupar demais, pois se reportar isso ao presidente Jin Jin, ele tomará providências imediatamente. Tae-eun pede que ela não reporte nada ao presidente Jin ainda. Yoo pergunta o porquê, e Tae-eun revela que tem dois motivos para isso. O primeiro motivo é que, se Jang Jinsu for exposto e preso como um espião, o espião japonês vai desaparecer sem deixar qualquer rastro. O segundo motivo é que agora, sabendo quem Jang Jinsu é de verdade, eles podem usá-lo a seu favor. Voltando ao local combinado, Jinsu avisa que aquele prédio provavelmente está cheio de demônios e armadilhas, mas Tae-eun não deveria se preocupar. Batendo no peito confiante, Jinsu diz que já sabe a localização exata de Pinguá, além de ter a melhor rota para invadir o prédio. Porém, por dentro, ele ria como um lunático, pensando que não havia nada de melhor caminho, pois hoje seria o fim da história de Tae-eun, e sua missão aqui era apenas atraí-lo para dentro do prédio. Além disso, Pinguá não está sozinha lá dentro, também tem o jogador de Força Nacional da China, Chai Mingmin. Porém, olhando para Tae-eun, a força da predação estava se dispersando ao redor dele em direção ao prédio. Com o uso da habilidade do espírito do Rei Cavaleiro, ele literalmente pôs o prédio abaixo. Nesse momento, Tae-eun comenta em voz alta que estava ficando mais proficiente em usar o poder da predação, pois seu poder agora parecia muito maior que antes. Jinsu, que estava com outros planos, gritava de medo pelo que acabou de acontecer bem diante de seus olhos. Ele se vira para Tae-eun, perguntando se ele tinha ficado louco ou algo do tipo, mas Tae-eun pergunta se ele mesmo não havia dito que só havia demônios e inimigos dentro do prédio. E pergunta por que se dar o trabalho de invadir quando pode resolver as coisas tão facilmente. Foi apenas questão de derrubar o prédio com todo mundo dentro, e Jinsu percebe agora o quão louco Tae-eun realmente era. Jinsu tenta dizer a Tae-eun que isso pode ser um problema com os direitos humanos, mas, apontando para uma mulher, Tae-eun pergunta se essa aqui não era Pinguá. Jang Jinsu tenta pará-lo de alguma maneira, mas Pinguá, na pior das situações, pergunta como o maldito Jinsu, viciado em jogos, teve a coragem de traí-los, e fala que vai fazê-lo pagar por isso. Tae-eun finge estar surpreso com essa história de traição, e Jang Jinsu fica sem qualquer reação diante disso. Pinguá começa suas ameaças a Tae-eun, dizendo que, por mais que ele se ache poderoso, não será ela quem vai dar cabo dele. Mas Tae-eun pergunta se ela estava se referindo a Chai Mingmin, uma resposta rápida que pegou todos de surpresa. Ao mesmo tempo, ambos perguntam como Tae-eun sabia dessa informação. Tae-eun então pergunta se ela estava se referindo a Chai Mingmin estar do lado deles ou se era sobre Jang Jinsu ser um maldito espião da China. Ao perceber que havia sido descoberto desde o início, Jang soa frio e, em fúria, parte para cima de Tae-eun, já que agora não precisava mais se esconder atrás de um disfarce. Porém, antes mesmo que Tae-eun pudesse fazer qualquer coisa contra ele, seus orifícios começaram a sangrar, e Tae-eun logo em seguida também foi afetado. O sistema o avisa que a habilidade de mundo insensível estava ativa, mas, graças à predação, ele foi capaz de resistir parcialmente aos efeitos anormais. Contudo, no momento, ele ainda era afetado,
com seus 5 sentidos e sua capacidade cognitiva sendo reduzidos, além de sua visão e audição também serem parcialmente afetadas, assim como o tato. Com o corpo trêmulo, Taeyeon percebe que essa, então, é a habilidade de Chae Mingmin, o mundo insensível. Agora, tanto sua visão quanto seus outros sentidos foram afetados, mesmo com a passiva da predação ativa. Atrás dele, Chae Mingmin diz que não esperava que Taeyeon derrubasse o prédio inteiro. Ele comenta que estava curioso para saber quem havia acabado com Xue Xin, mas agora podia ver que Taeyeon realmente não era nem um pouco normal. Taeyeon, porém, não liga muito para esse palhaço que gosta de andar de mãos dadas com os demônios e se vira na direção deles, dizendo que veio ali hoje interessado na habilidade dele. Enquanto isso, somos levados a um belo lugar com um pequeno quiosque no jardim, e lá está a Santa, usando sua habilidade de leitura de memórias em Ryōi. Ela ri dessas memórias interessantes dos últimos dias, pois podia ver que Taeyeon não só chegou ao nível de força nacional, como também foi capaz de derrotar Xue Xin. Mas uma coisa que ela não entendia era por que ele estava ajudando Ryōi e pergunta se foi porque ele tinha dito que os trairia. Por medo, Ryōi não consegue formular uma resposta. Mas a Santa afaga sua cabeça, dizendo que ele não precisa se assustar tanto, pois, como Taeyeon havia dito, ela não se importava com a vida dele. Ela diz que, ao trazer Taeyeon para ela, ele estava cumprindo muito bem o seu papel. No entanto, seguir as coisas como esperado é algo que a incomoda, e ela pergunta a Ryōi se o alvo de Taeyeon não era o Samrodo, uma pergunta que o faz suar frio. A Santa então diz que parece que vai ter que ir encontrá-lo pessoalmente. Retrocedendo alguns dias no templo, podemos ver um velhote erguendo 3 dedos e dizendo que seus objetivos são 3 coisas. O primeiro deles é vencer o torneio da Ásia, o segundo é enfraquecer as outras associações ao eliminar seus jogadores principais, e o terceiro vem após os 2 primeiros serem alcançados, que nada mais é do que provar para todos que a Associação de Jogadores da China é a melhor da Ásia. Com isso, eles poderiam monopolizar as dungeons de toda a região e comandar o comércio de pedras mágicas como bem entenderem. O velho então avisa que dá permissão para que eles usem qualquer meio necessário, e, caso surjam problemas, ele mesmo vai resolvê-los. Xue Xin ri empolgado, pois estará feliz em cumprir as ordens desde que possa lutar contra alguém forte. E aquele cara estranho de preto diz que, se as coisas correrem bem, não será nada ruim, mas Chae Mingmin pensa que esses caras são todos loucos. Porém, não é como se ele fosse muito diferente deles, já que, em sua trajetória, ele matou todos que entraram em seu caminho para que pudesse manter seu relacionamento com a pinguá do Samrodo. Então, em termos de loucura, ele estava ainda pior que esses caras. Dessa vez, não só seu líder solicitou a cabeça de Taeyeon em uma bandeja, mas a mulher que ele ama estava sendo caçada por ele. Seguindo com seu ataque esmagador, Chae Mingmin diz que hoje é o dia da morte de Taeyeon. Porém, sua expressão resoluta simplesmente desapareceu após ele perceber o que estava bem diante de seus olhos. Em volta de Taeyeon, podíamos ver uma das cabeças do gigantesco dragão da predação. Após se materializar, o dragão dá um rugido estrondoso que faz tudo em volta estremecer. Chae Mingmin percebe que seu mundo insensível não funcionava contra Taeyeon e já esperava que Taeyeon tivesse um nível de força nacional. Mas essa força monstruosa estava literalmente em outro nível, e, só de olhar, dava para perceber que essa não era a força de um jogador de nível nacional comum, estava mais para algo completamente inumano. Taeyeon fala que esse mundo insensível era um poder e tanto, que conseguia anular os sentidos do alvo, e que, caso não tivesse a predação, estaria em grandes apuros. Mas isso era uma beleza, pois Taeyeon diz que fará um bom uso dessa habilidade no futuro. Como já era de se esperar, Taeyeon ataca com tudo, usando a predação para adquirir a habilidade do alvo. Após um ataque tão massivo, a habilidade do mundo insensível foi registrada com sucesso na tela do sistema. Alguns segundos depois, a única coisa que sobrou de Chae Mingmin foi uma adaga, mas Taeyeon diz que isso chegou em boa hora, já que ele estava mesmo precisando de uma. Ele elogia o item de um jogador de nível nacional, que certamente custa uma fortuna, e essa é a adaga Redic, um item de rank único. Guardando sua nova arma, Taeyeon pensa que agora a China tinha perdido 2 jogadores de nível nacional, então só restava mais um. Mas ele pensa que, mesmo assim,
era impossível reverter essa grande diferença de pontos sozinho. Taeyeon percebe que Pinguá já havia sido eliminada, restando apenas um membro do Samrodo para a vitória certa no torneio da Ásia. No entanto, algo ainda incomodava Taeyeon, pois esse silêncio todo era estranho. Mas seu momento silencioso dura pouco, já que um helicóptero para bem em cima dele. Dentro do helicóptero, podemos ver uma pessoa familiar se aproximando da porta, e, como se não fosse nada, ela apenas pula na direção de Taeyeon sem pensar demais. Porém, Taeyeon não esperava que a previsão do tempo para hoje seria chuva de mulheres. Mas, pelo impacto no chão, essa moça parecia mais um meteoro do que uma simples chuva. Rindo, ela diz que finalmente pôde encontrar Taeyeon pessoalmente de novo. Mas Taeyeon certamente não esperava a aparição de Yoshikawa Tsurara bem agora. Essa mulher tem uma habilidade interessante, que pode até mesmo regenerar partes do corpo perdidas, chamada regeneração ultra rápida, que, até então, já curou muitas pessoas. Outra de suas habilidades é a revelação divina, capaz de acalmar a mente e fortalecer o corpo, oferecendo bênçãos para salvar inúmeras vidas. Por esses motivos, ela é conhecida como a Santa, uma jogadora de força nacional do Japão. Porém, o verdadeiro efeito da revelação divina é manipular a memória e doutrinar mentalmente os outros. Essa mulher estranha vem usando essa habilidade para transformar até mesmo seus maiores inimigos em seguidores devotos, ou melhor dizendo, fãs malucos. E agora ele era o próximo alvo dos ataques dessa maluca. Porém, Taeyeon se lembra que não contou a Ryoei sobre sua localização exata, então como eles o encontraram? Rindo, Tsurara diz que Taeyeon deveria ter percebido que ele não capturou o Samrodo até hoje pelo fato de não saber onde eles estavam. Isso faz Taeyeon se perguntar se ela tinha deixado tudo de lado, desde Dungeons e o torneio, apenas para vir atrás dele, e ele comenta que isso era de fato assustador. Mas Tsurara apenas encara Taeyeon com indiferença. Em seguida, ela pergunta a Taeyeon como ele conseguia olhar para ela sem ter qualquer reação, algo que o confunde. A mulher meteoro então diz que sabe seu papel como santa, dar às pessoas força para sobreviver nesse mundo cruel. Ela pergunta de forma retórica a Taeyeon como ele acha que faz isso, e ela mesma responde, confiante, que é fazendo com que todos a adorem. E aí Taeyeon não entendeu mais nada. Tsurara então pergunta-se, só de encontrar alguém tão bonita, amada, sexy, majestosa, sagrada e perfeita como ela, isso já não trazia alegria e felicidade para todos. Ela comenta que, no fim, adorá-la e sentir sua presença é o que dá forças para viver neste mundo. Porém, Taeyeon era estranho, pois ele não sentia absolutamente nada quando olhava para ela. Nesse momento, a reação de Taeyeon é a mesma que a minha, pois a mulher meteoro aqui é mesmo uma maluca de pedra. Porém, Tsurara não briga por isso, pois até esse comportamento rude de Taeyeon era algo que a santa deveria redimir. Logo ao fim dessa frase, um grande grupo de carros para trás de Taeyeon, e ele, olhando para a multidão, se perguntava o que tantos civis estavam fazendo ali. Ao perceber o brilho rosa nos olhos deles, ele entende que se trata da lavagem cerebral da revelação divina. Tsurara então começa seu discurso de vilã, dizendo que investigou a fundo as memórias de Ryoei e seus rastros, mas havia algo que ela não conseguia descobrir, e isso era a fonte de suas informações, além da habilidade que ele vinha escondendo até agora. Com um sorriso medonho, ela avisa que se preparou e diz que, não importa o segredo que Taeyeon esteja escondendo ou o quão fortes sejam suas habilidades, ela vai garantir que ele não possa usá-las. Com um estalar de seus dedos, uma multidão furiosa parte para cima de Taeyeon. Rindo, Tsurara pergunta se Taeyeon pretende atacar esses civis inocentes, mesmo sabendo que eles estão sob seu controle nesse momento, ou se vai aceitar sua dedicação e se entregar sem resistência. Com os inimigos cada vez mais perto, ela manda Taeyeon escolher de uma vez, e Taeyeon acha uma droga que ela tenha usado tal método sujo. Enquanto isso, somos levados a outra parte da cidade, onde acontece a competição, e dois homens, que estavam escondidos, decidem entrar em contato para avisar a chefe Yu Aeon, pois encontraram o alvo. Esse era o esconderijo do último membro do Samrodo, o cara que atende pelo nome de Shadow. Bem à frente deles, havia um gigantesco prédio que parecia invisível para os demais. Um dos homens não esperava que fosse usada magia de ocultação em todo o prédio, e já pensa que isso foi o que dificultou encontrar o lugar até agora.
Sem ouvir qualquer reação de seu parceiro, ele olha para trás para perguntar por que ele ainda não avisou a chefe, mas, pelo estado em que esse cara estava agora, ele não tinha condições de falar com mais ninguém. Porém, nesse pequeno momento de descuido, Shadow estava atrás dele. Shadow comenta que não esperava que os Nightvalkyrs estivessem tão atrevidos assim. Aqui, descobrimos que ele é o vice-mestre da Guilda do Mal e um dos membros do Samrodo, além de ter um rank estimado de força nacional. E o pobre coitado que havia sido pego pelo Shadow certamente teria um fim bombástico. Só de ver a sombra desse acontecimento, podemos ver que o fim desse cara foi realmente lamentável. Saindo, Shadow se perguntava como uma simples guilda de informações estava na sua cola e pergunta se Tetsu, por acaso, deu com a língua nos dentes depois de ser capturado. Porém, ele pensa que, desde que esse tal Kim Taehyung apareceu, seus planos desabaram. E, mesmo que seu plano fosse usar o Samrodo e a China para matá-lo, ao contrário, ele acabou conseguindo derrotar Xuexin. Seguindo seu caminho, ele se encontra com seus lacaios, que avisaram que o portal estava pronto. Enquanto Shadow pensa que Taehyung não deveria se achar o único gênio neste mundo, pois ele mesmo já tinha atingido o auge dos talentos há mais de 10 anos. Dando a ordem a seus lacaios, ele diz que estão voltando para o abismo. Voltando a Taehyung, ele está prestes a receber um ataque dos idiotas controlados pela Santa, e os ataques não pararam, mesmo que Taehyung já estivesse soterrado de pessoas malucas o atacando. Surara, de forma irônica, diz que o jogador Taehyung é uma pessoa muito respeitada por ter salvo inúmeras pessoas no ponto oeste, e ela comenta que alguém assim, mesmo que os vivos estejam sob controle mental, não vai usar suas habilidades contra eles facilmente. Tudo a se fazer agora é esperar que, em seguida, canse de ficar sem saber o que fazer. Mas acho que essa mulher maluca estava pensando bem até demais de nosso implacável Taehyung, que, sem dó nem piedade, estava descendo a porrada em tudo quanto era civil, o que deixou a Rosinha toda confusa. Ela pergunta a Taehyung se ele está louco por atacar civis inocentes, mas Taehyung se defende, dizendo que foi apenas legítima defesa. Usando suas correntes de Andrômeda, ele agarra Tsurara e diz que quem estava controlando os civis era ela, e em seguida, mete uma voadora na cara de Tsurara, que cria até mesmo uma onda de choque. Enquanto caía, após esse coice de mula na cara, Tsurara se perguntava se não teria previsto errado essa situação e pensa que não imaginava que o cara que salvou o ponto oeste fosse esse tipo de lixo. Porém, ela observa mais atentamente e percebe que Taehyung apenas usou uma habilidade leve e nunca os machucou gravemente. Canalizando seu poder, ela percebe que isso tudo não passava de uma força barata. Em sua mão, havia algumas sementes que, ao serem influenciadas por seu poder, começam a brotar rapidamente. Em poucos instantes, se tornam grossos troncos de árvore que jogam tudo ao seu redor pelos ares. Porém, por mais que esses caras fossem marionetes controladas pelo inimigo, Taehyung ainda fez questão de salvá-los de uma morte certa. Mas essas árvores eram algo que Taehyung não esperava, o que fez ele se perguntar se isso foi causado pela regeneração super rápida usada nas sementes. Mas não era só isso, pois até as pessoas que ele controlava estavam se virando. Rindo freneticamente, Surara reaparece, dizendo que era como ela imaginava, pois aquela violência demonstrada por Taehyung antes era apenas uma força, apenas para fazê-la pensar que ele não se importava em atacar os civis inocentes. Foi tudo um truque para fazer ele desistir de usar os civis, mas ela fala que Taehyung deveria ter se esforçado mais em sua encenação. Curando seu rosto com extrema facilidade, ela pensa que agora Taehyung já havia sido descoberto, e, com o fim dessas palavras, a mulher aparentemente inconveniente nos braços de Taehyung o agarra pelo pescoço, uma coisa que pega Taehyung de surpresa, já que ela não deveria nem conseguir se mexer agora. Com seu discurso de vilã, Surara diz que não importa agora se eles desmaiaram ou tiveram seus corpos mutilados, eles vão se levantar novamente. E, com isso, ela avisa que, para não matar esses inocentes, só tem uma saída: aceitar sua redenção. Com isso, um ataque esmagador vai em direção a Taehyung de todos os lados, e ele diz que, mesmo sendo uma santa, ela ainda não tinha nenhum pingo de culpa. Usando seu mais novo poder, ele diz que essa mulher maluca realmente não tem jeito. Após a ativação da habilidade de Taehyung,
Surara se vê em um lugar totalmente distorcido, e, logo em seguida, o sistema avisa que ela estava sendo afligida pela habilidade do mundo insensível, limitando todos os seus sentidos e cognição, além de também interferir em seu fluxo de mana. Sentindo os colaterais do uso da habilidade, ela grita de dor enquanto sangra por todos os orifícios. Ainda com um pouco de consciência, ela se pergunta se essa não era a habilidade de Shai Mingmin. Mas como isso era possível? Ela, então, se pergunta se poderia ser a mesma habilidade, mas percebe de imediato que esse tipo de coincidência é quase impossível, além de que, se ele possuísse essa habilidade desde sempre, ele certamente já a teria usado antes. E vendo Taeyun vindo para cima, ela apenas se perguntava quem ele realmente era. Mas Taeyun diz que é hora dela apanhar um pouco para se redimir, e a santa não tem outra reação que não seja gritar de medo com o punho prestes a atingi-la. Taeyun, sem dó nem piedade, acerta um soco esmagador que arremessa a mulher meteoro para longe. Algum tempo depois, as árvores que Tsurara controlava já tinham se tornado uma pilha de lenha, e seus fantoches civis já estavam todos amarrados pelas correntes de Andrômeda. Enquanto isso, Taeyun olhava para sua adversária toda derrotada e acabada no chão. Limpando o suor do rosto, Taeyun diz que isso era o esperado de alguém com uma habilidade de regeneração ultra rápida e elogia essa capacidade anormal de cura, pois, mesmo depois de tanto apanhar, ela ainda estava viva e bem. Enquanto isso, uma Tsurara irritada tentava se levantar, perguntando como Taeyun tinha um mundo insensível de Shai Mingmin e questionando quem ele é de verdade. Mas a resposta de Taeyun é um tanto surpreendente, pois ele também estava querendo saber sobre isso, e foi por esse motivo que ele veio atrás dela. Porém, tremendo, a santa apenas pergunta o que Taeyun queria dizer com tudo isso. Ele responde de forma simples que ela estava planejando doutriná-lo e manda ela ir com tudo e usar sua famosa iluminação divina. Pensativo, Taeyun já imaginava que encontraria a santa, mas não esperava que fosse agora. Ele então explica que a revelação divina é uma habilidade que controla a mente e as memórias do alvo, o que, em outras palavras, significa que pode acessar o mundo mental de alguém. Taeyun se lembra do que aconteceu no ponto oeste do estranho sonho que teve, além da súbita mudança de planos da Rosária logo após investigar suas memórias. Isso fez perceber que, certamente, dentro do seu mundo mental há algum segredo relacionado ao poder da predação que está escondido. Ele pensa que pode mudar as coisas se conseguir explorar esse mundo mental e descobrir esses segredos. Porém, enquanto ele estava em silêncio, pensativo sobre seu segredo dentro do mundo mental, a mulher começou a rir como louca novamente. Ela pergunta se Taeyun realmente a deve achar ridícula, mas diz que tudo bem, já que Taeyun deseja tanto isso, ela vai usar sua habilidade nele, mas avisa que, após isso, ele se tornará seu seguidor devoto. Com isso dito, a enorme figura de um anjo aparece atrás de Tsurara, envolvendo o lugar com um brilho intenso. Ela então fala que não sabe quais são os planos de Taeyun, mas não importa o quão forte ele seja, depois de cair em sua revelação divina, será um caminho sem volta. Ela diz, empolgada, que aquele poder de Taeyun será muito útil para ela. Porém, sua fala arrogante é interrompida quando se vê em um lugar totalmente diferente. Bem distante dela, estava um enorme trono feito de ossos, onde alguém estava sentado, observando com indiferença. Com medo, Surara se pergunta se esse mar de sangue era mesmo o mundo mental de Taeyun, mas o mais estranho era aquela pessoa sentada no trono, que ela se perguntava se era mesmo Taeyun. Porém, o Rei das Maldições 2.0 começa a rir e elogiar Taeyun por, pelo menos, ter conseguido pensar um pouco, uma frase que deixa Rosinha com os cabelos arrepiados. Sukuna diz que não esperava que Taeyun fosse usar um inseto para tentar descobri-lo. Surara, apavorada, percebe que aquilo com certeza não era Taeyun e certamente também não era humano. Quando ele estava prestes a tentar revelar o que realmente era, é interrompido. Sukuna diz que alguém fraco como ela não conseguiria nada aqui. Em sequência, vemos o dragão da predação surgir bem abaixo dos pés de Tsurara, e antes mesmo que ela pudesse sequer pensar em escapar, ela já havia se tornado mais uma vítima do dragão da predação. Em seguida, somos trazidos até Taeyun, que tinha acabado de acordar do que parecia ser um longo sonho. Porém, ele não estava mais no campo de batalha, e sim dentro de um hospital.
Ele se perguntava como veio parar ali e o que tinha acontecido. Mas o mais importante era onde estava a mulher meteoro. Porém, alguém inesperado aparece, e Yuaeon chega chamando por Taeyeon. Ele, assim como nós, também estava surpreso em ver Yuaeon ali. Ela pergunta a Taeyeon se ele sabia o quanto ela ficou preocupada. E até mesmo a família de Taeyeon estava ali ontem à noite. Taeyeon se confunde com esse negócio de ontem à noite. Porém, Yuaeon explica que Taeyeon ficou mais de um dia sem dar sinal de que ia acordar, algo que pega Taeyeon de surpresa. Mas ele ainda pergunta o que aconteceu com Tsurara. Yuaeon diz que ela foi encontrada inconsciente, assim como ele. Além disso, Pinguá e Jang Jinsu também foram encontrados praticamente no mesmo estado, exceto, é claro, por Chai Mingmin, que de alguma maneira se encontrava desaparecido até agora. Ela pergunta a Taeyeon o que diabos realmente aconteceu naquele lugar. Ouvindo isso, Taeyeon percebe que falhou miseravelmente, mas ele ainda sabia que havia uma possibilidade de que as coisas dessem errado. Mesmo com o poder de um jogador de nível nacional, ele não conseguiu descobrir nada sobre a origem dos poderes da predação, o que faz ele se perguntar o que será que está escondido dentro do seu mundo mental. Ele se perguntava o quanto mais precisaria ficar forte para conseguir algumas respostas. Yuaeon, então, se aproxima de maneira carinhosa, pegando o rosto de Taeyeon, e fala para seu querido que ele deveria se cuidar primeiro, pois os pontos do torneio não dependem apenas dele. Mas Taeyeon, incomodado, pede que ela o solte. O momento fofo entre os dois é interrompido quando alguém chega gritando pelo nome da jogadora Yuaeon. Esse desesperado é Go Tae-wook, que percebe que Taeyeon também já estava acordado, dizendo que estavam preocupados com seu estado. Porém, mudando de assunto, ele volta a atenção para Yuaeon, dizendo que precisam do apoio da Night Valkyrs, pois era necessário enviar uma equipe de busca imediatamente até o abismo. Yuaeon pergunta o motivo disso, o que Tae-wook explica dizendo que Park Seung-jin e o time da Nova Coreia desapareceram misteriosamente no abismo. De dentro do hospital, Taeyeon grita perguntando que história é essa, questionando o que ele queria dizer com isso de ir sozinho. Mas Taeyeon se mantém firme em sua decisão, dizendo que era isso mesmo, pois, caso fossem em uma equipe de busca, a quantidade de baixas seria ainda maior. Ele lembra Tae-wook que o lugar onde a equipe desapareceu são as profundezas do abismo, além de que Park Seung-jin e os demais são todos jogadores veteranos, e, se eles desapareceram, não deve ter sido por pouca coisa, mas sim pela intervenção de uma força maior, de pelo menos nível de força nacional. E por esse simples motivo, ele iria sozinho para lá. Tae-wook tenta contestar Taeyeon, dizendo que, se isso for verdade, era um motivo ainda maior para eles não o deixarem ir sozinho. Afinal de contas, ele acabou de acordar de um coma e seu corpo ainda precisava se recuperar. Nesse momento, o primo de Taeyeon simplesmente brota do nada, dizendo que o velhote estava certo e que ele não deveria ir. Sua tia, preocupada, fala que ele nem se recuperou direito e já estava pensando em sair novamente. E Jaeon lhe pergunta se Taeyeon sabia o quanto eles ficaram preocupados, e irritado, diz que até ontem à noite ele nem sabia se ele ainda abriria os olhos novamente. Yuaeon, então, diz que foi a responsável por trazê-los, e Taeyeon pergunta o porquê. Ela diz que ele tinha acabado de acordar, então deveriam ao menos ver sua família primeiro. A tia, um pouco nervosa, pede que Taeyeon se recupere primeiro, antes de decidir o próximo passo. Os demais também acham que ele estava exagerando. Taeyeon cai em reflexão, pensando que, enquanto ele não tinha despertado em sua vida passada, só havia pessoas que o maltratavam por perto, e não importava onde ele fosse ou o que fizesse, tudo o que ele recebia de volta eram olhares de desprezo. Mas agora a situação em sua vida era completamente diferente de antes, pois havia várias pessoas que se importavam com ele nessa vida. Vendo a preocupação de todos na sala, Taeyeon agradece por quererem cuidar dele, mas ele diz que ainda precisava ir, uma resposta totalmente diferente da que o pessoal esperava. Porém, Taeyeon explica que, por mais que eles se conheçam há pouco tempo, ainda são colegas de equipe, e, nesse momento, eles estavam em perigo. A única pessoa que podia salvá-los agora era ele, e por esse motivo ele tinha que ir.
Ele pergunta a seus tios se eles o haviam criado para dar as costas aos seus amigos em momentos de necessidade, uma frase que pegou sua família completamente desprevenida, sem qualquer resposta para tal. Já Yong, vendo o ato de Taeyun, começa a fazer uma cara de choro. Porém, o clima é arruinado quando um som de tapa ecoa, e Yoo Aeon diz que seu querido era bem meloso quando queria. Ela diz que, se ele estava tão decidido, deveria ir logo e voltar para ela em segurança o quanto antes, e manda que ele traga todos os integrantes da equipe com ele, o que Taeyun diz que certamente fará. Enquanto isso, somos levados até as profundezas do abismo, próximo a uma enorme torre em um deserto sem fim, e a luta já estava acontecendo intensamente. Porém, Seung-jin estava sofrendo um pouco para conseguir se aguentar, e a garota maga aparece para saber se ele ainda estava respirando. O emo estranho aparece como inimigo da vez, dizendo que, mesmo pegando leve, não esperava que Seung-jin fosse resistir tanto assim. Ele comenta que Park Seung-jin não era nada mal, porém aponta sua lâmina vermelha e diz que essa longa e interminável caçada chegou ao fim. Relembrando, esse é outro caçador de nível nacional, conhecido pelo nome de Espada de Sangue Liu Feng. De maneira convencida, ele se vira para o grupo coreano e diz que, em consideração à força de Seung-jin, vai dar-lhe uma chance de se juntar a ele, e já avisa que é bem mais generoso do que aparenta. Porém, Seung-jin ri, questionando se ele estava pedindo para abandonar seus amigos e sua nação. De maneira certeira e grossa, manda esse idiota chinês ir à merda com esse papinho. Liu Feng admira esse orgulho acima de sua própria vida e realmente aprecia isso. Porém, parece que o colega deles não tem a mesma opinião. Seu Anjil estava com a mão levantada, enquanto seus colegas de equipe perguntam o que diabos ele estava fazendo justo em uma hora como essa. Mas seu Anjil pensa que eles são dois idiotas, pois essa era a melhor oportunidade para mudar de lado, já que Liu Feng é um verdadeiro monstro entre monstros, e para sobreviver essa seria a única maneira possível. Além do mais, ele pensa que, mesmo que esteja fazendo isso agora, não seria a primeira vez. Voltando alguns dias no tempo, podemos ver que Anjil tinha sido capturado por Tsurara, que parecia feliz em finalmente encontrar um dos jogadores da Nova Coreia. Com seu discurso de sempre, ela diz que veio trazer a salvação para ele, na maior cara de pau, manda que seu Anjil se torne seu seguidor fiel e informe tudo sobre Kim Tae-eun e os outros membros da Nova Coreia, incluindo localização e estratégias para a competição. Porém, ela avisa que, caso ele recuse, ainda há diversas maneiras de fazê-lo concordar, mas pergunta se ele não acha que seguir as ordens voluntariamente seria melhor para ambos. Ainda com a mão levantada, ele pensa que já traiu o grupo uma vez antes, e não haveria diferença em fazer isso de novo agora. Mas Seung-jin vem até ele, meio cambaleante, e diz que estava tudo bem. Dava para ver que ele estava muito assustado, mas ele não deveria se preocupar, pois garantiria que eles poderiam fugir dali, mesmo que tivesse que sacrificar sua própria vida. Ele avisa que, se for para traí-los, é melhor fazer isso depois que ele já não estiver mais respirando. A garota mágica então diz que, mesmo à beira da morte, parece que a única coisa que ele sabe fazer é bancar o herói. Vendo a atitude de seus aliados, seu Anjil treme de medo enquanto pede desculpas. Secando suas lágrimas patéticas, ele se desculpa repetidamente e fala que também vai lutar. Porém, vendo essa cena melosa, Liu Feng pergunta se eles não conseguem entender, mesmo quando ele está mostrando a saída. Apontando para o cara atrás dele, comenta que acabou brincando com eles mais do que deveria, e o cara concorda, dizendo que era isso mesmo. Com seu sorriso malicioso, Liu Feng diz que vai mostrar a eles a diferença esmagadora de poder entre eles, e, com apenas um movimento, ele conjura um número insano de lâminas de sangue sobre as cabeças do time coreano. Vendo tamanho poder bem diante de seus olhos, eles nem mesmo têm reação. O próprio Seung-jin, que já lutou com diversos caras fortes, nunca tinha visto algo parecido. Perdendo a cabeça de vez, Liu Feng fala para todos que eles só estão vivos até agora porque ele permitiu. Após essas simples palavras, uma chuva de lâminas cai sobre o time coreano, e perante tal ataque esmagador, eles não tinham qualquer reação que não fosse gritar por suas vidas. Enquanto isso, Liu Feng continuava seu ataque, assistindo a tudo com um sorriso no rosto, mas sua alegria durou pouco, pois ele agora estava sendo atingido pelo mundo insensível. Como já imaginávamos,
o fluxo de mana foi interrompido, fazendo as lâminas se desfazerem. Liu Feng vê o mundo insensível e pensa se não seria Shai Mingmin, porém se lembra que esse idiota já estava morto. Olhando para o céu com alguma expectativa, ele pensa que só poderia ser aquele cara. Assim como ele imaginava, era nosso amigo Qin Taiyun, que mandou o Shai Mingmin jogar direto no time do Vasco. Liu Feng chama Taiyun e diz que estava ansioso para encontrá-lo, mas Taiyun apenas diz oi, e logo em seguida um golpe esmagador cai sobre as areias do deserto, levantando uma cortina de poeira. Liu Feng sai de dentro da poeira se perguntando o que ele estava fazendo, mas, percebendo o buraco à sua frente, percebe que Taiyun apenas fugiu. Ele comenta que ficou tão animado para nada e chama Taiyun de sem graça. Seu lacaio careca vem perguntar se ele estava bem, e Liu Feng diz que está ótimo. O careca diz que vão perseguir Taiyun imediatamente, mas é interrompido por Liu Feng. Olhando para o chão, Liu Feng diz que, com base nas pegadas, era fácil deduzir para onde ele tinha ido, e esse lugar era a Torre do Mestre, um lugar que, mesmo dentro do abismo, é conhecido como uma dungeon impenetrável. Enquanto isso, lá dentro, podemos ver Seung Jin gritando confuso para Taeyun, mas ele é rapidamente interrompido quando Taeyun começa a despejar uma poção em sua boca. A garota mágica agradece por terem sido salvos, mas pergunta a Taeyun o que ele pretende fazer agora. Ela explica que essa é a Torre do Mestre, uma famosa dungeon impenetrável, onde muitos jogadores veteranos já falharam em suas tentativas de conquistá-la. Ela até entende que eles estavam fugindo de Liu Feng e por isso entraram ali, mas ainda assim era arriscado. Taeyun, largando Seung Jin, que praticamente se afogou na poção de cura, diz que não tinham outras escolhas, já que ele não pode proteger todos eles e lutar ao mesmo tempo contra aquele cara. Mas não deveriam se preocupar, pois é apenas uma dungeon. Seu Anjil pensa que, em alguns casos, uma poção também pode ser fatal. Porém, um empolgado Taeyun estava à frente deles, dizendo que, se eles completarem a dungeon, vão conseguir sair dali facilmente. Mas a garota mágica se perguntava se esse cara era surdo por não ter ouvido ela acabar de dizer que ninguém conseguiu finalizar esse lugar até hoje. E Anjil se perguntava se Taeyun tinha algum plano em mente. Salve galera, passando aqui no final do vídeo para agradecer a todos que assistiram até aqui. Peço a todos que deixem um like e se inscrevam no canal para me ajudar a trazer ainda mais vídeos. E me mandem sugestões de novas obras e falem se estão curtindo essa que acabaram de assistir. E é claro, não se esqueça de ativar o sininho para não perder o lançamento dos próximos vídeos. Espero vocês aqui no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.